Vamos criar um novo projeto. Vamos chamar a este projeto L de loja crianças. Não vou pôr o acento circunflexo. Vou pôr aqui uma descrição. Loja para crianças. E aqui não vamos gravar na diretoria por omissão, mas vamos sim ir para outro disco duro e numa diretoria chamada curso Windev nível 1 tá aqui. Vamos criar aqui o nosso projeto lojas para crianças e mais tarde vamos pôr uma descrição maior relativamente com alguns detalhes sobre o nosso projeto. Para já não vamos adicionar documentos ao nosso projeto. Até podemos, vamos adicionar um. Temos nessa mesma diretoria um documento de texto. Não é aqui, é curso. Vamos adicionar este documento chamado descrição. Tenho uma breve descrição do nosso projeto. E vamos seguinte. Vai ser para já uma aplicação Windows. Podemos ver todas as aplicações, tipo de aplicações, desde o Windows, Linux, Windows 10, um web service, SOAP ou REST, uma biblioteca, etc. Um .NET, um componente, um RAD pattern. Vamos escolher o Windows ou Linux Application e vamos dizer que queremos uma aplicação Windows. Vamos dizer que queremos 32 bits e para já não vamos usar o SCM porque estamos a gravar este projeto só neste disco duro e mais ninguém vai utilizar este mesmo projeto, portanto vai ser localmente. Aqui podemos dizer que escolher um Program Charter. Eu para já vou dizer que não, onde temos definido várias coisas, como podemos ver a designação de uma string, as variáveis sejam de tipo string, aparece um S antes do nome da variável, o nome das janelas, o nome das variáveis, por exemplo, data, o nome por omissão, por exemplo, um array, um booleano, a letra B. Para já eu não vou usar, até porque eu gosto de usar a parte do Program Charter, por exemplo, para janelas ou componentes, até gosto de usar, mas por exemplo a nível de variáveis eu não gosto que ele me altere o nome e coloque o tipo de variável que é. Para já vamos dizer que não quero usar um Program Charter. E podemos usar até este style, que era o que ele tem por omissão, mas podemos escolher outro qualquer, mas podemos escolher este. Língua, vamos escolher o português e até remover o inglês. Ao dar 2 cliques, esta passa a ser a língua do projeto. Por exemplo, agora passou a ser inglês, 2 cliques passa a ser esta. Eu para já ainda não removi o inglês, porque só vou ver aqui um pormenor ou outro e mostrar relativamente aos dados numéricos, à moeda, à hora, à data, para se ver a diferença de uma língua para a outra. Para este pequeno projeto até podemos deixar por omissão como está e usar as definições do próprio sistema operativo para estas definições. A qualquer momento podemos ir alterar isto. Por exemplo, aqui no caso de Portugal, o separador decimal é vírgula e o separador das centenas ou dos milhares é o ponto. Em muitas outras
nomeadamente a língua inglesa, é precisamente ao contrário. E ele, se eu decidir deixar como está, ele vai escolher o que está definido no sistema operativo. Neste caso, no meu computador e no sistema operativo do computador onde vai ser utilizado, se for português, está tudo exatamente igual ao computador de desenvolvimento, não vai haver qualquer diferença. Mas já vamos remover o inglês. Para este pequeno projeto não precisamos, até porque não é um projeto multilíngua. E vamos deixar para já nas definições padrão que temos. Não vamos alterar, senão chegávamos aqui e alterávamos qualquer uma destas coisas. Por exemplo, no caso aqui da vírgula ou do símbolo do euro, mas no caso, por exemplo, aqui da data era mais flagrante pormos, por exemplo, hora, mês, dia, com 2 pontos, com a barra, o que quisermos. Vamos deixar tudo com as definições do sistema operativo e vamos seguir com Next. Não queremos a mensagem Did it know nesta janela. E este projeto, como tem uma base de dados, vamos já dizer que queremos uma base de dados e começar a criá-la. Podemos dizer que não queremos base de dados e depois mais tarde adicionar, não há qualquer problema. Também não é nenhuma base de dados que já exista, portanto vamos escolher a opção sim, vamos criar uma nova base de dados agora. Ele, por omissão, coloca o nome da base de dados e o nome da análise o mesmo do projeto. Podemos deixar estar, mas se quiséssemos trocar, podemos trocar. Podemos também pôr aqui uma descrição, que é a análise do projeto da loja das crianças, etc. Podemos pôr alguns detalhes também do projeto, se quiséssemos, ou desta análise própria, ou desta versão da análise propriamente dita. Vamos dar Next e neste projeto vamos usar o Hyperfile SQL Classic, ou seja, a base de dados vai ficar armazenada no próprio computador. Temos as outras bases de dados todas, mas para este projeto inicial vamos usar o Classic, ou seja, a base de dados vai ser colocada em ficheiros na própria aplicação. E vamos dar seguinte e o projeto irá ser criado. Ele vai automaticamente para a análise e começa logo a querer criar a primeira tabela. Vamos criar a primeira tabela. É só dar Next e vamos criar e dar um nome à tabela. Podemos criar, por exemplo, a tabela cliente assim. Desculpem, está ali um erro. Assim. E deixar estar tudo como está. Aqui o nome do ficheiro propriamente dito, o título, cliente, e aqui diz que um registro representa um cliente. Está em inglês, podemos pôr em português um cliente, por exemplo, ou então deixar a versão inglesa, que é aqui o caso do A ou AN, e podemos deixar assim. Eu pessoalmente gosto de pôr um F underscore porque me permite distinguir o que é controlo, do que é um ficheiro. Mas é uma notação pessoal que eu gosto de fazer, porque quando vejo F underscore qualquer coisa, já sei que é um ficheiro da base de dados, independentemente do nome que tiver. Não é um registro, não é um array, não é uma variável, não é nenhum controle gráfico, e sim um ficheiro. Mas podiam deixar só cliente. Vamos deixar estar agora por omissão os 8 bytes na identificação, por uma questão de
compatibilidade com servidores de replicação, etc. Porque em alguns casos, se trocarmos para 4, podemos ter algumas incompatibilidades de futuro. Portanto, vamos dizer next. Ele pede para confirmar novamente o tipo de base de dados e já temos no momento a nossa tabela F-Client, onde ele coloca logo um ID. Aqui eu não quero o F para nada e podemos pôr, por exemplo, só Client ID. Eu pessoalmente até gosto de pôr um D minúsculo e ele automaticamente é um Automatic ID, ou seja, a chave primária, chave única e não permite nulos. Vamos colocar mais alguns dados, por exemplo, nome, morada, aqui aqui vamos pôr só ID, porque este campo depois vai ser útil para quando transformarmos isto, por exemplo, num campo texto e arrastarmos, e fica já esta designação tal e qual como nós a colocarmos aqui. Aqui o nome pode ser para já de 50 caracteres. Vamos pôr também a morada. Também vamos deixar uma string de 50 caracteres. Telefone fixo. Então podemos deixar assim. Vamos colocar 2 pontos. Ou podemos pôr só telefone. Vamos pôr só telefone. E distinguimos telefone com telefone. E vamos aqui pôr texto só 9 caracteres, porque em Portugal os telefones têm 9 caracteres. Aqui posso pôr telemóvel. Também podemos ter posto a palavra móvel. Esta descrição não é ou este título não é obrigatoriamente igual a este. E aqui vamos pôr também 9 caracteres. Podemos pôr aqui um e-mail. Aqui podemos pôr 200 caracteres, por exemplo. E para já não restringimos mais nada. Podemos ver que, por exemplo, cada tipo tem um subtipo. Por exemplo, aqui no telemóvel podemos já ter definido por exemplo, só determinado tipo de caracteres. Para já não restringimos nada, porque iremos restringir depois nos próprios controlos de texto. Portanto, cada tipo pode ter um subtipo incluído, ou então podemos ir aqui a este link e neste campo podemos, por exemplo, dizer que isto é do tipo texto, como podemos ver, e podemos pôr uma máscara de input, e aí podemos definir, por exemplo, que só permitia dígitos. Mas fazer isto é o mesmo que estarmos a configurar um campo de edição de texto, e podemos fazer isso mais tarde, quando estivermos a criar os controles de texto. E neste momento não vamos fazer qualquer tipo de restrição
ou incluir qualquer tipo de máscara, porque isto é o mesmo que configurar um campo texto e podemos fazer isso posteriormente. Podemos dizer ok, mas vamos incluir mais um campo chamado valor oferta e depois vamos definir se isto vai ser um atributo ou depois mais tarde uma nova tabela. Para já vai ser um atributo onde vamos poder definir qual é o valor da oferta na próxima compra. E aqui sim podíamos dizer já que este valor podia ser numérico ou currency. Para já vamos até dizer que vai ser moeda, porque à partida será uma chave numérica. Até agora todos estes campos na base de dados temos o que é permitido nulos. Depois podemos debruçar-nos se queremos restringir isso já na base de dados ou mais tarde na programação. Para já vamos deixar com todos os valores e todas as definições por omissão que a ferramenta nos propõe. Vamos dizer ok e podemos ver que já temos a primeira tabela criada. Vamos só aumentar aqui o tamanho da tabela para vermos os campos todos.